Queridos, eu gostaria de compartilhar um devocional com a sua vida. Há uns domingos atrás, nós tivemos a equipe de teatro, ela fez uma encenação, uma peça, uma atuação para o nosso momento de apelo, e eles pegaram ali o contexto do filho pródigo, e colocaram aqui um pai e um filho, expressando um pouquinho das suas motivações e das suas ações. Quem lembra? Foi muito bom, né? Foi especial, eles estão de parabéns. Enquanto eles estavam apresentando, me vieram alguns pensamentos em relação a essa história. E é tão interessante a palavra de Deus, ela é tão rica, que você pode ler um texto, você pode ler uma história, e você olha por uma ótica e você percebe alguns valores muito interessantes, muito ricos, muito relevantes. Mas você olha depois aquela mesma história por uma outra ótica, por um outro ponto de vista, e percebe novos valores, novos princípios que a gente pode aprender. Daqui a pouco você olha de uma outra perspectiva e aprende ainda mais, nunca tem fim. Esses dias eu estava falando com um rapaz, ele disse: eu tenho os CDs das mensagens, e eu escuto 3, 4, 5 vezes, enquanto estou indo para o trabalho, eu trabalho longe, e cada vez que eu ouço, parece que tem uma coisa nova naquela mensagem, parece que tem algo diferente, e a gente vai aprendendo, e assim é a palavra de Deus. E eu queria ler então essa história que foi encenada ali no teatro, mas gostaria de ler a palavra de Deus e compartilhar, fazer um devocional com você. Se você ainda não fez o seu devocional hoje, nós vamos ler hoje então um texto e extrair alguns valores que aquele dia tocaram a minha vida. E eu gostaria de convidar então você a ler comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Nós vamos ler até o versículo 24. Lucas 15, 11, diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estava ainda longe e seu pai o viu, e cheio de compaixão correu para o seu filho, e o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel em seu dedo e calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Aleluia, graças a Deus. Queridos, como eu disse, eu gostaria de compartilhar um devocional, um pensamento. E estava brincando com os irmãos no culto anterior, dizendo: o pregador tem mania de dizer, se eu pudesse dar um título para essa mensagem, e eu sempre fico pensando, por que eles dizem isso? Porque ele é o dono da mensagem, ele pode dar, não é se eu pudesse, como se não pudesse, né? Eu posso dar. Então o título dessa mensagem é Na Casa do Pai, ou De Volta para a Casa do Pai. Esse é o pensamento que eu gostaria de extrair. O que acontece quando eu volto para a casa do meu Pai? Como eu disse, nós podemos aprender na palavra de Deus infinitamente. Nós podemos ler esse texto e, se lêssemos um pouquinho mais, a gente ia poder comparar
a atitude do filho mais novo com a atitude do filho mais velho. Você já ouviu mensagens falando sobre isso. Nós podemos extrair tantos valores, tantas características, tantas posturas, atitudes de vida. Podemos perceber que a atitude do filho mais novo não é correta, a atitude do filho mais velho não é correta. Então qual seria a atitude correta? Como seria o filho que age corretamente? Mas, hoje, eu gostaria de perceber com você que essa história, ela também fala a respeito de como nós vemos de forma distorcida as coisas. E como nós enxergamos erradamente as coisas. E como nós entendemos de forma errada quem é o nosso Deus. E a Bíblia diz que o povo, a palavra de Deus diz, o meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo, ele sofre por falta de entendimento. Meu povo, ele sofre porque ele enxerga distorcidamente as coisas. E isso gera dor, isso gera aflição. E esse texto, ele fala também a respeito de uma percepção incorreta das coisas. Percepção incorreta de um filho em relação à sua vida com o seu pai. Um filho que imagina que a sua vida vai ser melhor se ele estiver longe do pai. É uma compreensão, é uma conclusão equivocada, distorcida que esse filho tem. O filho achava que saberia investir os seus recursos melhor que o seu pai. Esse filho, ele entende que se ele tivesse os recursos que o pai tinha, ele saberia fazer um investimento que daria mais resultado que o seu pai tinha. O filho entende isso. Esse filho pensa dessa forma. Mas é um pensamento equivocado, é um pensamento errado. Essa história, ela fala a respeito da história da humanidade. Essa história também fala a respeito da história da humanidade. Como assim, Tom? Deus nos criou. Deus nos colocou recursos. Deus, ele nos depositou em um mundo que ele preparou, maravilhoso, fantástico, excelente, com todos os recursos para viver uma vida de governo, uma vida de autoridade, de uma gestão de paz, de abundância. Essa era a vontade de Deus original, né? Lembra quando ele disse ao homem: dominem a terra, sujeitem a terra, multipliquem-se, dominem, governem, eu estou dando a vocês esses recursos. Mas o homem acha, entende que ele sabe melhor. O pai dá uma orientação, ele diz: não vou conseguir essa orientação, eu sei fazer melhor. E o homem então passa a viver longe do pai. E começa a usar os recursos da forma que ele entende que é a melhor forma. E a consequência é que ele descobre que ele não sabe fazer melhor que o pai. Essa história está falando também, ela pode nos ensinar também a respeito da história da humanidade, que recebe tudo de Deus, mas que decidiu se afastar da casa do pai. E tem então as suas consequências. Quantas vezes nós estamos tão apegados aos nossos desejos, objetivos, estratégias? Quantas vezes nós somos instruídos, fazemos cursos inclusive, ou a nossa alma, ela domina a nossa vida de uma forma que nós estabelecemos objetivos, estabelecemos alvos, desejos de conquista. Eu quero comprar uma casa assim, eu quero ter um carro dessa forma, eu quero viajar desse jeito, eu quero ter uma família assim. Desejos, alvos que nós temos. E corremos atrás e suamos e nós trabalhamos em prol daquilo tão intensamente. Mas nós esquecemos que a boa, perfeita e agradável vontade é a vontade de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar isso, e eu falo isso para mim, então, se eu te ofender, eu estou me ofendendo. Mas por que tantas vezes eu sou tão estúpido de ficar colocando num patamar tão alto, onde eu me esforço tanto para alcançar aquilo que eu quero, e eu esqueço de olhar para Deus e dizer: Deus, é isso que o Senhor quer? Porque aquilo que Ele quer é bom, perfeito e agradável para a minha vida. Mas o que eu quero, não necessariamente. Mas eu estou suando e me empenhando a alcançar aquilo que eu quero.
Que foi o que esse jovem fez, que é o que a humanidade faz. Busca, corre, vai atrás, se empenha, se esforça para alcançar os seus desejos, os seus objetivos. Mas a vontade de Deus já estava ali. E era cheia de paz, cheia de tranquilidade, cheia de provisão. Mas nós nos afastamos da vontade de Deus. Pelo fato do homem entender errado, ele pega as suas coisas, se afasta de Deus para tentar a vida por conta própria. Você já descobriu que por conta própria não funciona? Você já descobriu, você já teve a conclusão de que do teu jeito não dá certo? Já teve esse momento onde, peraí, não está funcionando, as coisas não dão certo como eu esperava. Eu vejo, às vezes você vê algumas organizações vão surgindo. Já vi isso acontecer, por exemplo, pós-faculdade. Um grupo de alunos estudava junto na faculdade. Durante a faculdade eles têm uma ideia, imaginam um negócio, acham que descobriram o ouro, o petróleo, sei lá. E aí vamos fazer um negócio. E abrem um negócio. E daí de repente se junta ali 10, 15, 20 daqueles alunos se juntam para abrir uma empresa, cheio de cacique, né? Montamos uma sociedade. E daí eles começam a trabalhar, começam a ir atrás, e já tem uma vida, um mundo ideal preparado. Você vai conversar com eles, a sugestão nem entra, porque eles sabem de tudo. Passa um tempo, aqueles menos resilientes já dizem, olha, acho que não está funcionando e tal, já saem uns 5, 6. Aí passa mais um tempo, aí não começa a entrar dinheiro, começa a sair mais dinheiro do que entra, e eu não vou ficar nessa, e sai fora. Passa mais um tempo, o primeiro sonhador está lá sozinho. Frustrado, cansado, decepcionado com seus amigos que foram embora e cheio de dívida. O que ele descobriu? Do meu jeito não dá certo. Do meu jeito não dá certo. Não estou criticando, não estou generalizando, mas a gente vê esse tipo de coisa acontecer. Depois descobrimos que as coisas não funcionam como pensávamos e que do nosso jeito não estão dando tão certo assim. É a história desse jovem. Ele sai de casa, sai com todos os recursos e nos primeiros dias ele comia nos melhores restaurantes, ficava nos melhores hotéis, ele se hospedava e vivia da melhor forma, ele comprou o melhor carro, ele fez tudo o que ele queria. E ele pensou, eu sei fazer melhor que meu pai, tá vendo? Mas passa um tempo, daqui a pouco para de entrar, não tem mais receita, daqui a pouco eu tenho que vender o carro, daqui a pouco eu não posso ficar mais no hotel 5 estrelas, daqui a pouco não dá mais para ir no melhor restaurante, e as coisas vão acabando. E o texto diz que daqui a pouco ele não tinha mais recurso, agora não podia mais viver de tudo aquilo que ele recebeu, agora ele tem que trabalhar. Não, mas eu sei trabalhar, eu sei fazer, sabe? Ganhou uma grande companhia, uma grande amizade nova ele recebeu, companhia de 5 porquinhos, para cuidar. Agora ele ganhou um banquete fantástico, vagens de alfarrobeira, dos porcos, desejava comer aquilo para encher o estômago. Enfim, chegamos a uma brilhante conclusão. Enfim, a humanidade chega a uma brilhante conclusão. Perto do Pai é melhor. Perto do Pai é melhor. Mas é interessante que quando nós chegamos a essa conclusão, aí o inimigo começa a colocar mais uns pensamentos na nossa mente. Já estávamos pensando errado, já estávamos pensando de forma distorcida. Isso nos levou a nos afastar do Pai. Chegamos à conclusão que não dá certo, aí o inimigo começa a colocar mais alguns pensamentos. Pensamentos como ele colocou na vida desse jovem: você não merece ser filho. Você não merece ser filho, você não merece ser chamado de filho. Não foi isso que ele imaginou na sua mente? Eu vou chegar para o meu pai, eu vou pedir perdão. Ele estava arrependido, ele estava humilhado. Ele pensou, eu vou falar, pai, eu não mereço ser chamado seu filho, não sou digno de ser chamado seu filho. Pensamento que veio à sua mente. Outro pensamento, o seu pai não vai te aceitar. Não pense que o teu pai vai aceitar você. Um pensamento atrás do outro. Um pensamento errado atrás do outro. O homem, ele pecou e se afastou da presença de Deus.
Ele começou a sofrer que nem um cachorro pelo mundo. Muitas vezes, precisamos chegar ao fundo do poço para vencer a vergonha e voltar ao nosso Pai, voltar os nossos olhos para Deus. Mas, ao nos aproximarmos de Deus, nós não nos enxergamos mais como filhos. Nós achamos que não somos mais aceitos como filhos. Nós achamos que se eu me aproximar do Pai e eu conseguir demonstrar para o meu Pai o meu arrependimento, eu sei que eu frustrei tanto, eu decepcionei tanto, mas eu acho que se eu demonstrar para Ele, se eu conseguir explicar para Ele que eu estou arrependido, talvez, como filho Ele não vai me aceitar, mas talvez pelo menos Ele me deixe ser um escravo, Ele me deixe ser um empregado, Ele me deixe pelo menos viver de uma forma que eu sobreviva, porque se eu continuar vivendo do jeito que eu estou vivendo, eu vou morrer. Essa mentalidade veio a este jovem, mas esta mesma mentalidade, hoje, ela está na mente de muitas pessoas, que quando você vai conversar, quando nós vamos evangelizar, e você fala, escuta, venha para a igreja, venha para a casa do Pai, as pessoas pensam, mas eu não posso ir. Eu preciso corrigir as coisas primeiro, eu preciso acertar a minha vida primeiro, eu não sou digno de entrar em uma igreja, eu não sou digno de entrar na casa de Deus. Essa mentalidade está lá, porque a história desse jovem é a história que foi sendo escrita na humanidade. E essa mentalidade de uma pessoa rejeitada, uma pessoa que errou e está pagando pelos seus erros, e uma pessoa que não pode pensar ou sonhar com uma vida digna, mas tem que aceitar que Deus, se Ele der uma sobrevida, isso já está bom. É o que esse jovem pensava. Pai, me deixe ser um dos seus empregados. Eu não sou digno de ser teu filho, de ter o status de seu filho. Nós pensamos que a salvação em Jesus, ela nos livra do pior, ela nos livra da condenação. Mas não imaginamos que a salvação em Jesus é mais do que me tirar da condenação. Se for isso, se Deus me salvar, já está bom. Se Deus permitir que eu tenha pelo menos a vida eterna com Ele, eu topo sofrer nesse mundo. Já está bom. Esse tipo de pensamento, ele fica escondido. Mas nessa história podemos aprender que o retorno à casa do Pai, que acontece por meio de Jesus, ela nos faz mais do que nos salvar. Ela nos faz mais do que nos tirar do fundo do poço. Ela nos faz mais do que nos dar uma vida aceitável, uma vida, uma sobrevida. O retornar à casa do Pai nos traz mais consequências. Em Jesus nós recebemos novas roupas. Em Jesus nós recebemos um anel. Na casa do Pai nós recebemos um calçado. Na casa do Pai nós recebemos um novilho gordo, um novilho cevado. Mas o que significa cada um desses presentes? Nós podemos ler essa história e perceber, puxa, o pai ama, o pai recebe o filho e dá alguns presentes para ele. Mas cada um desses presentes tem um significado. Cada um desses valores tem um sentido. E é exatamente sobre esses quatro presentes, essas quatro dádivas, esses quatro resgates, essas quatro restituições que eu queria conversar rapidamente com você. O texto diz que quando o filho se aproximou, o pai o viu de longe. Esse texto ele revela quem é o Pai. Esse texto mostra para nós quem é o Pai. Um dos nossos erros, dos nossos maiores erros, o que mais nos faz sofrer, é enxergar de forma incorreta o Pai. Se o nosso Pai fosse um Deus rancoroso, irado, um Deus decepcionado com os nossos erros, se o nosso Pai, ele tivesse se frustrado com seu filho, a hora que ele visse o seu filho vindo de longe, como a história diz, esse pai, ele ia fazer o seguinte: ele vai ter que vir até aqui, ele vai ter que se ajoelhar na minha frente, ele vai ter que dar frutos de arrependimento, e aí quem sabe eu deixo ele começar uma caminhada lá com meus escravos, com meus servos, com meus empregados, e vamos ver como é que vai caminhar, porque eu não vou deixar ele tirar tudo que é meu de novo. Mas nosso pai não é assim. O nosso Pai não é assim. O texto mostra que
o pai, quando viu o seu filho, ele viu de longe. Isso mostra que o pai estava o tempo todo olhando no horizonte. Esse pai tinha expectativa constantemente: quando que o meu filho vai voltar? Quando que o meu filho chega em casa? E o pai estava sempre olhando longe, sempre olhando nos campos, sempre procurando: será que é hoje que ele chega? Será que é agora que ele está voltando? Será que ele vai aparecer em algum lugar? E aí quando ele percebe, ele vê, ele reconhece que é o filho dele. Esse pai não fica esperando o filho chegar, esse pai corre na direção do filho. Esse pai vai em direção ao filho, pula no seu pescoço, enche ele de beijo, abraço. Esse é o nosso pai. Queridos, esse é o nosso pai. Pense um pouquinho em você. Se coloque no lugar de um pai. Aí você, num certo dia, teu filho está lá jogando Play 4. Ou Xbox, ou seja o que for. E aí você diz, ou a mãe diz: filho, chega. Você já jogou 3 horas. Chega, não, eu quero mais. Não, chega, agora é hora de dormir. Ou é hora de estudar. Não, quero mais. Chega, filho. Não, quero mais. Filho, obedece. Ah, porque eu não gosto de você, porque você me prende, porque você não deixa fazer o que eu quero. Vou sair de casa. E o filho sai bravo e bate a porta e vai embora de casa. Meia hora depois, que é normalmente o que acontece, ele volta. Ele não é mais teu filho? Você não enxerga mais ele como teu filho? Sim ou não? Teu filho. Mas ele é um pouquinho mais resoluto. E ele não volta em meia hora. Ele passa uma noite inteira fora de casa. Aí no dia seguinte ele volta. Você passou uma noite de aflição, tentou ligar, ele não atendeu o teu celular, ligou para os amigos, não achou onde é que ele estava. Mas no dia seguinte ele chegou em casa. Ele não é mais teu filho? Talvez você ainda desse um puxãozinho de orelha um dia depois, né? Mas e se fosse uma semana? Seu filho ficar uma semana longe, você não tem notícias, você não sabe onde ele está. E aí um dia ele volta e aparece uma semana depois em casa. Eu acho que você já esqueceu o puxão de orelha, né? Eu acho que a primeira coisa que você vai fazer é abraçar. E se for um mês? E se for um ano? Se fossem 5 anos, quando esse filho voltou, ele deixou de ser teu filho? Você deixou de enxergar ele como filho? Esse filho precisa dizer: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Isso faz sentido para você? Por que você acha que o pai, quando o filho chegou e disse: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, a hora que ele foi falar: não sou digno, pai, chega, você é meu filho. Você é meu filho, você nunca vai deixar de ser meu filho. Você é meu filho. Eu amo você. Eu não rejeito você, eu não abandono você. Não existe frustração que você possa causar na minha vida que me faça rejeitar você. Deus não abandona os seus filhos. Deus não desiste dos seus filhos. Deixa eu dizer bem claro para você: Deus não desistiu de você. Deus não abandonou você. Saiba que hoje, eu não sei quem está aqui, eu não sei quem está nos visitando, mas saiba que hoje você entrou na casa do Pai. Você entrou na casa do Pai. E talvez você está aqui meio acuado, meio temeroso. Será que eu posso? Será que eu sou digno de estar aqui? Posso te dizer uma coisa? Deus viu você a hora que você entrou por aquela porta. E Ele está correndo na tua direção nesse momento. E daqui a pouquinho Ele vai pular no teu pescoço, Ele vai te beijar, Ele vai te abraçar. E Ele te chama de filho. Ele te chama de filha. Talvez você diga: eu não sou digno. Mas Ele diz: mas você é meu filho. E não é pelo que você fez, é porque eu escolhi que você fosse. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Pai. Então o filho chega e começa a dizer: pai, eu pequei. Pai, eu não sou... Não, esqueça. Você é digno, sim. Você não é digno pelas suas obras, mas você tem o meu sangue. Você é meu filho. Você é geração minha. Você é meu filho. E aí imediatamente o pai chama os seus servos e dá uma ordem: tragam as melhores roupas, tragam um anel, tragam calçados e matem o novilho gordo. Vamos fazer uma festa. Vamos entender o que cada uma dessas coisas significa e que revelam o nosso Pai.
Primeira coisa que o pai disse foi: tragam as melhores roupas. Fui ver no original qual era a palavra utilizada aqui, e a palavra é stole. E stole são vestes longas, até os pés. Eram vestes usadas por reis e sacerdotes. Por que o pai pediu ou ordenou aos seus servos: tragam as melhores roupas? Porque as roupas que aquele rapaz estava usando não eram as melhores. Certamente ele estava com roupa suja. Roupa suja de lama, suja de barro, suja de porcos. Possivelmente rasgada. A roupa, o exterior daquele jovem demonstrava humilhação. As roupas daquele jovem revelavam uma pessoa frustrada e fracassada. As roupas daquele rapaz demonstravam alguém que não tinha êxito. Alguém que era derrotado. E o pai olhou para o filho e disse: não, meu filho não é isso. Meu filho não é isso. Meu filho não é um derrotado. Meu filho não é um fracassado. Meu filho não é um frustrado. Isso não é meu filho. Tragam as melhores roupas, porque ele tem que usar as roupas adequadas de quem ele é. E sabe o que significa stole? Sabe o que significam essas novas roupas? São roupas usadas por reis e sacerdotes. Ou seja, essas roupas significam: o meu filho tem autoridade. O meu filho, ele governa. O meu filho é um vencedor. O meu filho não é um humilhado. O meu filho é exaltado. O meu filho tem a minha honra. O meu filho tem a minha glória. O meu filho é o meu filho. O meu filho tem a minha imagem. Então o meu filho, ele volta para casa. O meu filho tem a sua autoridade restituída. O meu filho, ele não será mais humilhado, ele não será mais pisoteado, ele não andará mais com os porcos. O meu filho, ele estará em pé, ele estará ereto, ele estará numa posição de honra e de glória. É assim que eu o vejo e é assim que as pessoas o verão. Deus olha para você, ele não vê alguém frustrado. Deus olha para você, ele não vê alguém derrotado. Deus olha para você, ele não vê alguém humilhado, ele vê o filho dele. E se você volta para casa, saiba que teu pai vai colocar em você roupas de autoridade. Saiba que ele vai colocar em você roupas de rei, roupas de governo, roupas de honra, roupas de excelência, roupas de vitória. Ele vai te colocar numa posição de glória, porque assim são os filhos de Deus. Assim são aqueles que andam e vivem na casa do pai. E o pai então, com a primeira ação, primeiro gesto, além do beijo, além do abraço, além de dizer: filho, eu te recebo independente de qualquer coisa. O pai começa a restituir agora, na vida do filho, quem ele de fato é. Como o pai o vê. Mas o pai não para por aí. O pai diz aos seus empregados: tragam também o anel. Tragam também o anel e coloquem no dedo do meu filho o anel. O que significa esse anel? Os anéis, naquele tempo, hoje existe menos isso, mas naquele tempo se usava muito. Anéis eram anéis de selar. Anéis que colocavam selos. Você já deve ter visto alguma imagem, algum filme, onde um rei, por exemplo, uma autoridade, alguém da nobreza, vai mandar uma correspondência, ou estabelecer um decreto ou uma lei. Então é redigido aquele texto, aquele documento, e esse documento vai ser levado para um outro lugar, para uma outra pessoa, para uma outra vila, para que se cumpra, ou para se reconheça que aquele documento tem origem. Esse documento, ao ser fechado, colocado no envelope, é colocado uma gota de cera, e com um anel, ele é lacrado. Só que este lacre, ele tem um símbolo. Muitas vezes era um brasão, era uma identificação. Quando a pessoa recebia aquele documento e via aquele lacre, sabia que aquele lacre, aquele documento tinha uma origem, tinha uma identidade, vinha de um determinado lugar, vinha de uma determinada pessoa. E era respeitado e era considerado com valor aquele documento, porque ele tinha o sinal deste anel. O anel, quando o pai diz: tragam um anel, ele está dizendo: eu restabeleço a identidade do meu filho. Eu reestabeleço a identidade na vida do meu filho. Quando as pessoas viram
ouvissem aquele rapaz com roupas de nobreza, roupas usadas por reis, por sacerdotes, saberiam que ele era de uma linhagem nobre, saberiam que ele tinha uma autoridade, saberiam que ele tinha uma posição de honra, saberiam que ele era merecedor de respeito, porque ele pertencia a uma família de respeito, uma família de nobreza. Mas a hora que eles vissem o anel, aí não era só uma família, aí eles sabiam de qual família ele era, eles sabiam a quem ele pertencia, eles saberiam, as pessoas saberiam ao ver aquele anel, ele é filho do rei, ele é filho de Deus, ele é filho daquele que não conhece o impossível, ele é filho daquele que não conhece problemas, ele é o filho daquele que resolve toda e qualquer situação. Ei, esse rapaz, esse jovem, esse que usa esse anel, ele não conhece necessidades, porque ele é filho de Deus, ele é filho daquele que resolve todo e qualquer problema, ele é filho daquele que pode fazer todas as coisas, não existe nada impossível para ele, porque ele tem um pai que pode tudo. E quando o pai dá o anel para o filho, ele estabelece a identidade daquele rapaz, e a identidade dele agora passa a ser respeitada, passa a ser não invejada, mas passa a ser considerada, passa a ser honrada, passa a ser desejada. Você está aqui hoje, na casa do pai, e sabe quem dá o anel para o filho? Só o pai. Só o pai. Só o pai pode colocar o anel. Só o pai pode entregar o anel a você. Só que você está na casa dele. E neste lugar, na casa do pai, o pai está pronto para colocar o anel no teu dedo. E quando ele colocar o anel no teu dedo, saiba, você tem uma identidade. Você tem uma identidade, você pertence a. Anel também fala de aliança, anel também fala de pertencimento. Anel fala, ele pertence à família de Deus, ela pertence à família de Deus. Ele coloca um anel no teu dedo, ele coloca uma marca na sua vida, e você passa então a pertencer a esta família, a família de Deus. Eu estou com um problema, eu estou com uma necessidade. Espera aí, eu faço a parte, eu sou filho de quem? Eu sou da família de quem? O meu pai é o Deus do impossível, eu tenho necessidade? Eu achei muito interessante esses dias, eu conversando a respeito do texto daquele paralítico que foi trazido, descido ali na presença dele, abriram o telhado e desceram o paralítico. E o que chamou a atenção de Jesus naquele contexto todo foi a fé. Não foi a necessidade. O que chamou a atenção de Jesus naquele texto, se você ler cuidadosamente, você vai ver que o que chama a atenção de Jesus, o que move Jesus, não é porque um paralítico, uma necessidade se apresentou a ele. O que moveu o coração de Jesus foi a fé deles. Está escrito no texto, a fé deles. E sabe o que significa isso? Que quando nós temos fé, nós não temos necessidade. Quando nós cremos em quem nós somos filhos de Deus, aí nós não temos mais necessidade, porque sabemos que Ele supre toda e qualquer necessidade. Queridos, Ele está aqui hoje para colocar esse anel no meu dedo, no seu dedo, lembrar-nos que nós já temos essa marca, nós temos essa identidade, nós somos filhos dEle. Mas o Pai não parou por aí. O Pai também disse, tragam calçados e coloquem nos seus pés. Aquele jovem saiu de casa com tudo. Aquele jovem saiu de casa com todos os recursos, com a sua parte da herança. Mas no seu caminhar, nas suas decisões, na sua lida, nas suas decisões erradas, ele foi perdendo tudo. Ao ponto de também perder os calçados. Se entendemos o princípio que está por trás disso, ele, quando andava pelo mundo, ele não tinha mais proteção debaixo dos seus pés. Ele, quando andava pelas estradas, ele pisava em pedras pontiagudas, ele cortava os seus pés. Ele pisava em insetos, ele pisava em objetos que feriam ele. E ele andava agora se ferindo, se machucando. Provavelmente ele chegou na presença do Pai com pés machucados, que é o ponto de contato que nós temos com o mundo.
Quando nós andamos, nós vivemos, nós trabalhamos, nós vamos a todos os lugares, o nosso ponto de contato com o mundo é o nosso pé. Só que aquele rapaz, aquele jovem, não tinha proteção. Saiu da casa do pai e ficou sem proteção. E o pai disse: meu filho, eu te devolvo a sua posição de honra. Eu te visto com vestes de autoridade. Eu coloco e eu estabeleço, claro, para você e para todos, a sua identidade. Mas filho, a partir de hoje, eu também protejo você. A partir de hoje, filho, eu cuido de você. E aonde você for, você estará calçado, você estará protegido. Aonde quer que você andar, saiba que você tem a minha proteção na sua vida. A Bíblia diz: vocês pisarão serpentes e escorpiões e não causarão dano algum a você. Eu já comentei isso, mas acho que vale a pena, porque eu pensei errado esse texto por muito tempo. Vale a pena comentar de novo. Eu sempre vi esse texto: e pisarão serpentes e escorpiões e nada vos causará dano. E eu pensava, bom, eu vou ficar na minha. E se as serpentes e os escorpiões vierem contra mim, elas não vão poder me ferir, porque eu tenho essa promessa. Até o dia que eu entendi que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. E não é que nós ficamos apáticos esperando o ataque do inimigo, e o inimigo não pode nos tocar porque nós estamos protegidos atrás de um escudo. Não, é porque Ele nos fez conquistadores. Ele nos fez vencedores. Ele nos fez aqueles que vão em direção à porta. A porta do inferno não vem contra a gente, querido. Nós é que vamos até ela, e nós metemos o pé, e nós derrubamos essa porta, porque elas não resistem à igreja. Mas para chegarmos lá, para chegarmos nessas portas, nós vamos trilhar caminhos que tem serpentes e escorpiões. Então, serpente e escorpião, debaixo dos nossos pés, não é numa posição passiva e defensiva, mas serpentes e escorpiões vão estar debaixo dos nossos pés, porque nós vamos avançar e conquistar. E nós vamos andar por caminhos até conquistar o reino de Deus para Ele. E o pai diz: filho, filha, você tem a minha proteção. Você está aqui hoje na casa do pai, e saiba que se você não estiver calçado agora, Ele calça você. Se você tem sido ferido neste mundo, se as coisas têm oprimido você, as situações têm derrotado você, você tem se machucado no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, se o mundo tem gerado feridas nos seus pés, saiba que hoje você é calçado, saiba que hoje você é protegido, saiba que hoje Ele coloca, o Pai coloca calçados nos seus pés, para que você possa caminhar por onde for, para que você possa ter liberdade de ir aonde você quiser, para ser identidade dEle, você é a expressão dEle aonde você for. Você tem um anel, você tem roupas reais, e você vai aonde você quiser estabelecer o reino dEle, e você tem proteção dEle para isso. Mas o Pai não para por aí. O Pai diz também: matem o novilho cevado, o novilho gordo. Todos olhavam aquele bezerrão. Todas as pessoas pensavam: que dia que vai sair esse churrasco? Ah, esse aí deve ter uma picanha. Eu quero participar do churrasco o dia que esse bezerro for abatido. Existia o bezerro cevado, era um troféu, era um objeto de desejo. Um dia, ele está sendo preparado para um momento especial. Eu lembro, uma pessoa compartilhou comigo uma vez que ele comprou alguns vinhos de muito valor, vinhos de alta qualidade, e ele comprou algumas garrafas de vinho. Ele me falou: sabe por que eu comprei esses vinhos? Esse vinho aqui, uma garrafa, esse vinho eu vou abrir no dia que o meu filho entrar na faculdade. Esse outro vinho eu vou abrir no dia que ele se formar na faculdade. Esse outro vinho eu vou abrir nesse dia. E ele viu algumas datas que seriam muito importantes na sua família. E ele então separou, ele comprou garrafas de vinho, que eram vinhos que iam esperar uma data específica para serem abertos.
Esse bezerro cevado, ele tinha uma expectativa. Existia, todos esperavam, que dia que vai ser? Que dia que vão abater esse bezerro? E aí o filho volta para casa. E aí o filho que fez tudo errado, volta para casa. O filho que estava longe, volta para casa. E o pai diz, esse é o dia. Esse é o dia. Esse é o dia em que eu vou restituir a vida do meu filho, a vida que ele deve viver. Ele esqueceu como é que se vive. Ele esqueceu o que é viver na casa do pai. Eu vou resgatar, eu vou restituir. Eu vou colocar nele roupas reais, roupas de honra, roupas de autoridade. Eu vou reestabelecer nele a sua identidade. Eu vou estabelecer nele a proteção para ele poder conquistar aonde ele for, me representar aonde ele for. Mas eu também vou fazer com que o meu filho viva a vida plena, a vida abundante. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, vida plena. O pai, ele, além de restituir ao filho a sua posição, a sua identidade, ele diz, filho, você tem o melhor dessa terra. Filho, você é meu filho. Você é o meu filho. Tudo que eu tenho é seu. Ele conversa isso com o filho mais velho. Mas isso vale para o filho mais novo. Tudo que eu tenho é seu. E você não precisa viver na escassez, na falta, na ausência. Porque você é o meu filho. E eu preparei o melhor. Eu guardei o melhor. Para que você nunca esqueça disso. Você está na casa do Pai. E hoje, o teu Pai quer colocar em você vestes novas. Hoje o teu Pai quer colocar em você um anel, uma identidade. Hoje o teu Pai quer colocar em você proteção. Hoje o teu Pai quer dizer para você, eu protejo você a partir de agora. Eu guardo você a partir de agora. Agora que você está aqui, está em casa, está comigo, eu protejo você. Mas hoje, o teu pai quer pôr um fim na tua história de frustração e escassez. E ele quer matar o bezerro cevado para que você a partir de hoje viva a abundância dele. Hoje. Para concluir, eu quero colocar um último valor. Um último ajuste para essa reflexão. Muitas vezes nós pensamos que quando nós cometemos um erro, quando nós pecamos, quando nós frustramos, entendemos que frustramos Deus, existe um processo de restauração, que nós precisamos executar, nós precisamos passar, para que possamos nos sentir novamente dignos. Isso é uma mentalidade, é algo que está na nossa cabeça. Eu lembro, anos atrás, eu fazia parte do ministério de louvor de uma outra igreja. E a gente ministrava louvor, cantava. E eu lembro que algumas vezes acontecia uma situação, acontecia de repente ou uma discussão, uma briga, um pecado, sei lá. E aí alguém dizia, olha, você está na escala, próximo domingo você está na escala. E aí a primeira ação era, será que não dá para trocar? Será que não dá para deixar para outro dia? Não dá para me tirar da escala? Mas por quê? Porque eu não estou me sentindo bem, eu não me sinto digno, eu não me sinto à vontade, eu não me sinto confortável de ir ali e pegar um microfone e cantar e ministrar as pessoas. Quem sou eu? Eu sou um pecador, eu não mereço, eu não sou digno. Eu preciso ter umas etapas, uns processos para que eu me sinta novamente confortável. Eu preciso talvez jejuar um pouco, eu preciso orar um pouco, eu preciso ler um pouco a Bíblia, eu preciso pedir alguns perdões, eu preciso fazer algumas coisas para que eu me sinta de novo digno de pegar um microfone. Isso quando eu não sento aqui e eu conheço a pessoa que está ministrando e de repente eu sei que existem alguns vacilos, alguns erros, algumas falhas ali e eu penso, quem é ele para estar ali? Quem é ela para estar ali? Por quê? Porque nós pensamos, nós imaginamos que precisa existir um processo. Às vezes nós imaginamos, se eu voltar para a casa do Pai, eu acho que eu vou passar por um período de conquistas.
Talvez Ele primeiro me deixe viver como empregado, Ele me alimente, Ele até me dê roupas, não roupas reais, mas pelo menos a roupa igual dos meus colegas de trabalho. Mas eu vou ter que caminhar um tempo até Ele me dar roupas da família real. O anel acho que vai levar mais tempo. Ele reconhecer de novo, Ele identificar para todo mundo e me permitir selar correspondências e documentos com o brasão da família. Isso vai levar um tempo até Ele confiar em mim de novo. Eu frustrei Ele tanto. E aí nós pensamos que existe um processo, uma conquista para que isso seja estabelecido. Para que Ele mate um novilho, para que Ele faça um churrasco, para que Ele gaste o melhor comigo. Eu vou ter que provar para Ele, vou ter que dar muito fruto de arrependimento. E nós achamos que existe um processo onde nós chegamos na casa do Pai, mas nós vamos começar por baixo. E aí com o tempo, Ele de repente vai nos abençoando. Com o tempo, dependendo daquilo que nós fazemos, Ele vai nos permitindo crescer e ter mais da abundância dEle. Isso é uma mentalidade que existe em nós. Escondida muitas vezes, às vezes evidente, mas está ali. Mas olha o que diz, acho que é o versículo 22, se eu não me engano. 22. Olha como o Pai fala. Olha o que o Pai diz. Mas o Pai disse aos seus servos: depressa. Diga depressa. Diga rápido. Diga imediatamente. O Pai disse: depressa. Tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, calçado nos seus pés, matem o bezerro gordo, imediatamente, rápido, depressa, não tem processo, não tem tempo, não tem nada disso. Meu filho voltou para casa, ele é o meu filho voltou para casa, ele tem autoridade restituída, ele tem identidade restituída, ele tem a proteção concedida, ele tem a abundância na sua vida já, rápido, depressa, agora. Você está na casa do Pai. Você está na casa do Pai. Saiba que hoje pode ser o dia D da sua vida. Saiba que hoje, se você volta para a casa do Pai, saiba que hoje, se você entra na presença do Pai, amanhã a sua vida não é mais a mesma. A partir de amanhã a sua história muda. Se você entra na casa do Pai e conhece o Pai como de fato Ele é, não com uma compreensão equivocada de quem Ele é, mas se você conhece quem de fato Ele é, a sua vida é outra agora, já. Ele diz: rápido, depressa, imediatamente, coloquem novas roupas, um anel, calçados e deem abundância. Agora, já. Você recebe essa palavra? Você recebe essa paternidade maravilhosa do nosso Deus? Essa história, ela serve tanto para aqueles que nunca conheceram a Deus e de repente estão aqui, estão dizendo: epa, tem algum lugar novo aqui, tem uma casa nova aqui, é a casa do Pai aqui, eu quero entrar aqui. E talvez também é para aqueles que têm vivido entrando e saindo da casa do Pai e não tem conhecido quem o Pai de fato é, e às vezes estando na presença do Pai, não tem vivido o que Ele tem para você por não o conhecer adequadamente. Mas essa mensagem, esse devocional, tem a intenção de fazer você perceber aquilo que já está à sua disposição. Você que é filho de Deus, você que tem o Pai, mas não tem vivido essa plenitude, você tem pensado errado quem o Pai é. Saiba que agora, já, independente da sua vida, independente do seu passado, já está à sua disposição roupas novas, anel, calçados e abundância. Nós estamos no ano dos herdeiros da justiça. Viver tendo e usufruindo desses bens que o Pai nos dá, isso é justo, isso é justiça. Essa é a nossa herança, herdeiros da justiça. Mas se nós não vivemos, se nós não estamos com posição de autoridade, de honra, se não nos identificamos, não temos o anel no dedo, ou não estamos usando o anel, ou nós estamos nos ferindo, sem proteção nos nossos pés, ou estamos vivendo debaixo de escassez, nós não estamos vivendo, nós não estamos usufruindo da nossa herança justa. Mas, hoje eu e você podemos entender, podemos aprender
que se estamos em casa, nós podemos abrir a geladeira, nós podemos abrir o nosso guarda-roupa, nós podemos trocar de vestes agora, porque elas são nossas. Nós podemos pegar na gaveta o nosso anel, nós podemos colocar os calçados que Ele já nos deu, e nós podemos viver a abundância que Ele já nos concedeu. Amém? Queria convidar a igreja a se colocar em pé nesse momento. E eu quero falar agora principalmente para aquelas pessoas que estão nos visitando. Primeira vez, segunda vez, talvez mais vezes. Você está aqui e você foi convidado, você entrou neste lugar. E deixa eu te dizer algo. Você entrou na comunhão cristã Abba. Eu não estou dizendo que exclusivamente é esse lugar, de jeito nenhum. Temos muitas igrejas e muitos lugares que são expressão e são casa de Deus. Mas usando o nosso nome, usando o nome dessa igreja, Abba. Abba significa pai, papai, paizinho. Esse é o significado de Abba, comunhão cristã Abba. Então eu estou dizendo para você, você está na casa do Pai. E essa reunião, essa conversa, esse devocional, teve o objetivo de apresentar a você quem é o nosso Pai de verdade, apresentar a você os benefícios de você viver na casa do Pai, mostrar para você o que Deus pensa quando Ele olha para você. Deus não olha para você como derrotado, como eu disse, Ele olha para você como alguém honrado. Deus não vê você como alguém perdido e sem sentido, Ele vê você com identidade. Deus olha para os seus pés feridos e Ele está pronto para proteger a sua vida a partir daqui. E Deus olha para você, e se você está vivendo em escassez, saiba que Ele tem tudo aquilo que você precisa para uma vida nova, vida de abundância. Assim Ele vê você. Talvez você se veja diferente, mas Deus tem uma visão melhor do que a sua, a seu respeito, melhor que a minha, a meu respeito. E Ele te vê como filho digno, Ele te vê como alguém que é filho, que tem identidade, alguém que deve andar com a proteção dEle, e alguém que deve ter a abundância dEle. Assim é a casa do Pai, assim é o Pai. E eu quero te dar uma notícia. Ele está aqui hoje. Ele está aqui hoje para que você tenha a partir de agora uma nova vida. Ele está pronto para dizer aos seus servos, depressa, agora, já, imediatamente, mude-se a história do meu filho que voltou para casa. Mude a história do meu filho, da minha filha, que chega e entra agora na minha presença. Ele quer enxugar a lágrima dos teus olhos. Ele quer te devolver um sorriso aos lábios. Ele quer tirar o aperto, a angústia do teu peito. Ele quer te devolver paz. Ele quer tirar você dessa trajetória de frustração. Ele quer tomar você pelas mãos agora e colocar você e conduzir você por um caminho de vitória, um caminho de paz, um caminho de conquista. A questão é, você quer entrar na casa do Pai? Você quer entrar na casa do Pai? Você quer uma nova vida? Você quer essa paz? Você quer essa alegria? E eu acho que você está pensando com você, eu quero. Mas talvez você vê tudo isso e diz, mas eu não sei como fazer. Eu não sei como chegar lá. Eu não sei como entrar. E deixa eu ler um texto para você, em que Jesus diz, em João 14:6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu não sei como chegar à presença do Pai, então estou te mostrando o caminho. Existe um ditado que diz, todos os caminhos levam a Deus. Desculpa te desiludir, mas com prazer eu te informo que Jesus não concorda com esse ditado. Jesus diz, eu sou o caminho. Por que eu fico feliz de te dizer isso, querido? Porque talvez você já tentou muitos caminhos e não deram certo. E você se frustrou, talvez até desistiu. Mas esse texto mostra o porquê que não deu certo. Porque você usou os caminhos errados. Você tentou as formas erradas. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o único caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Mas sabe o que é mais maravilhoso ainda? Jesus também disse: aquele que vier a mim, jamais lançarei fora. Aquele que vier a mim, de modo algum eu desprezarei, eu rejeitarei. Eu estou te dizendo, Jesus está neste lugar, Ele é a porta, Ele é o caminho, e Ele não despreza, Ele não rejeita ninguém. Se você for até Jesus, você entra na casa do Pai, e você tem uma nova vida a partir de hoje. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. A sua nova vida está disponível agora. A sua nova vida, a sua nova história está disponível agora. O que você precisa fazer? Só dizer: Jesus, eu aceito. Jesus, eu me entrego. Jesus, eu descobri que do meu jeito não dá certo. Jesus, me leva até o Pai. E Jesus não te rejeita. E Jesus te leva a uma nova vida. Eu te falei, Ele está aqui. A sua mão está estendida na sua direção para mudar a sua história agora. A pergunta é: você quer? Você quer? E se você quer, você só precisa fazer uma coisa. Só uma coisa. Aonde você estiver, só faça um sinal com a sua mão, dizendo: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Deus abençoe, eu vi a sua mão. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Ali, Deus abençoe, estou vendo a sua mão. Aqui, Deus abençoe, Deus abençoe. Levante sua mão bem alto para que eu possa ver. Aqui, Deus abençoe. Ali, Deus abençoe. Já vi sua mão lá, Deus abençoe. Eu vi você lá no mezanino, Deus abençoe. Estou vendo a sua mão. Aqui, Deus abençoe você. Aqui, Deus abençoe. Estou vendo a sua mão. Aleluia. 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 Hoje uma nova história começa na sua vida. Hoje você entra na sua casa, o lugar que você pertence, a casa do seu Pai. Se você está sentindo talvez um peso na sua mão, talvez alguns pensamentos querendo colocar alguma dúvida ou confusão na sua mente, em nome de Jesus agora, eu declaro que você é livre. Eu impeço a todo espírito maligno de confundir a sua vida agora. Você é livre para tomar essa decisão. Mais alguém gostaria de, nesse momento, dizer: Jesus, eu entro na tua vida. Jesus, eu vi você. Jesus, eu vi você. Aleluia. Jesus, entra na minha história. Jesus, muda o meu destino hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Queridos, vocês que levantaram a sua mão, a sua decisão é muito, mas muito importante. É uma decisão digna de honra. E nós queremos honrar você. Nós queremos honrar abraçando você, orando com você, porque essa sua decisão está mudando o destino da sua história hoje. Eu queria pedir mais um grande favor, uma grande gentileza. Cada um de vocês que ergueu a sua mão, você poderia sair do seu lugar, vir aqui à frente, para que nós possamos te honrar, te abraçar e orar contigo. Cada um de vocês, seja quem levantou a mão no mezanino, sejam cada um aqui embaixo, nós esperamos você. Esse é o seu momento. É hora que você está voltando para casa, você está vindo para a casa do seu Pai. O seu Pai está correndo na sua direção nesse momento. O seu Pai quer te abraçar e Ele quer te beijar agora. O seu Pai, a família de Deus está feliz agora. A família de Deus está contente agora, não estamos? Isso. Se você viu alguém perto de você que levantou a sua mão, chegue perto dessa pessoa e diz: olha, eu vou com você. Você não precisa se constranger, não precisa se envergonhar. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu dia. Eu quero estender esse convite, inclusive, a você que já entregou a sua vida para Jesus, mas por alguma razão você se afastou. Não importa qual razão. Hoje é dia de você voltar para a casa do Pai. Hoje é dia em que Ele olha você voltando, e Ele vai à sua direção, e Ele vai mudar a sua vida hoje. Sua história muda hoje. Isso, pode chegar. Graças a Deus.
Graças a Deus. Queridos, vocês que vieram aqui à frente, queria que você prestasse mais um pouquinho de atenção em mim. Nós vamos fazer uma oração agora. Uma oração onde você convidará com a sua voz, com seus lábios, Jesus para entrar na sua vida. Enquanto nós estivermos orando, algumas coisas vão acontecer. Eu gostaria que você percebesse que esse dia é um dia histórico. É um dia a ser lembrado, é um dia memorável na sua história. Para que você perceba isso, eu vou contar duas coisas que vão acontecer agora, enquanto nós estivermos orando. Uma das coisas que vai acontecer é: ficará estabelecido e registrado para todos, todos no céu e todos no inferno, os seus pecados estão perdoados. Isso significa que se alguém vier daqui a alguns dias lembrar você de algum erro que você cometeu, você pode ficar tranquilo, porque diante de Deus, Ele vê você santo, santa, perfeito, perdoado. Eu sei que talvez você esteja pensando assim: pastor, você não sabe o que eu já aprontei na minha vida. Eu não sei, mas eu sei o que Jesus aprontou. Jesus, Ele foi para uma cruz, e Ele derramou o sangue dele para o perdão dos nossos pecados. E sabe uma coisa que eu tenho certeza? O pecado dele é maior do que o seu erro. O sangue dele é maior que o seu pecado. O sangue de Jesus tem mais valor do que a soma de todos os pecados de todos nós que já cometemos ou ainda vamos cometer. Por isso eu posso garantir a você: os teus pecados são perdoados. Sabe o que mais vai acontecer agora? O seu nome vai ser escrito no livro da vida. O que significa isso? Por que isso é importante? Existe um livro no céu chamado Livro da Vida. É mais do que poético. É bonito, mas é mais do que isso. Os nomes que estão registrados nesse livro, será feita uma chamada quando nós não estivermos mais aqui, quando tudo acabar. Jesus vai abrir esse livro, Ele vai começar a chamar os nomes. Ele vai chamar o meu nome, Ele vai chamar o seu nome, 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 o nome de cada um de nós aqui. Nós vamos estar no meio de uma multidão. E quando Ele chamar o seu nome, não sei, você vai levantar a sua mão, não sei como é que vai acontecer. Mas eu sei que a hora que você for identificado ali na presença dEle, Ele vai olhar para você com um olhar cheio de amor, não de condenação, um olhar cheio de amor, sorriso nos lábios. E Ele vai dizer para você: entre para a minha alegria eterna. O que eu estou te dizendo é que a tua vida muda hoje aqui na terra, mas o teu destino eterno muda hoje também, por causa dessa decisão que você está tomando, a decisão mais importante da sua vida. Eu quero orar com vocês. Pode chegar, venha para casa. Isso. Eu quero ajudar vocês nesta oração. Eu vou dizer algumas palavras, algumas frases. Eu queria pedir que você repetisse cada palavra que eu disser. Mas não só repita, faça das minhas palavras as suas palavras. Você estará conversando agora com Deus. Ele vai te ouvir, Ele vai concordar com você, Ele vai mudar a sua vida agora. Se você sentir liberdade, feche os seus olhos, coloque o seu pensamento em Deus agora e diga comigo assim: Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Eu te agradeço pelo Teu amor, pelo Teu poder. Hoje eu entendi e eu recebo a mudança da minha vida, a mudança da minha história, através do Teu poder. Jesus, eu te confesso, eu declaro que a partir de hoje, Tu és o meu único Senhor, o meu Salvador. Eu te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu perdoo também a todas as pessoas que algum dia me fizeram algum mal. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Eu rejeito agora a Satanás, seus demônios. Eu mando eles embora da minha vida, em nome de Cristo Jesus.
Eu declaro que todas as obras do mal estão desfeitas da minha vida, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, enche agora a minha vida, me dá da sua paz, me dá da sua alegria, me toma pelas mãos e conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Obrigado, porque o meu nome acabou de ser escrito no livro da vida. Amém. Aleluia. Pedir mais um favor para vocês que vieram à frente. Vira um pouco de costas para mim. Olha um pouquinho para a sua nova família, para a igreja. A família de Deus. E como família, nós queremos dizer algo a vocês agora. Nós amamos cada um de vocês. Sejam bem-vindos à família de Deus. Aleluia! Não tem nada a ver com o que temos ou com o que fazemos, tem a ver com o que somos. A mesma vida que Jesus tem, a mesmíssima, a mesma natureza, a mesma essência, a mesma vida, a vida incriada, o Zoe, a vida eterna, a mesma vida, Deus colocou dentro de você. E você avança com absoluta certeza e segurança, porque você sabe quem você é. E quando você sabe quem você é, e quando você é maravilhoso. Como é bom